Olá, tudo bem contigo? Nossa equipe está de volta para mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho, e você é muito bem-vindo a mais um programa Com Fé é Possível. Nosso carinho a toda a equipe de Boa Vista Equipamentos, academias em geral, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Na mensagem de hoje, quero falar que tudo começa com Deus. Você já desejou saber por que foi colocado neste planeta? Para procurar a resposta, você deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos de Deus. A Bíblia diz que fomos criados para Ele. Geralmente as pessoas ficam intrigadas quando procuram pelo sentido da vida. É que normalmente fazemos as perguntas erradas, perguntas voltadas para nós mesmos. O que eu quero ser? Ou o que devo fazer com a minha vida? Nós perguntamos: quais são os meus sonhos para o futuro? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições? Porém, fazendo estas perguntas, jamais vamos encontrar o propósito de nossa vida. Vamos ler em Colossenses, capítulo 1 e o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Na Bíblia, lemos também em Jó, lá no capítulo 12, o verso 10, que na mão de Deus está a vida de cada pessoa. Portanto, é nos concentrando em Deus que vamos encontrar o sentido da vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes, palestras, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si mesmo. Conta-se que um menino criou um aparelho feito de latas e trouxe para a mesa da cozinha. Os pais ficaram sem saber para que servia aquela coisa. A própria coisa não tinha capacidade de informar para o que servia. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderia mostrar a sua utilidade. É o que se passa conosco. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve procurar o Criador. Você deve começar com Deus. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Lemos isto na Bíblia. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido para você. É somente em Deus que descobriremos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, qual é o nosso propósito, nossa importância em nosso destino. Muitas pessoas tentam usar Deus para se tornarem pessoas melhores e bem-sucedidas. Mas isso é um erro. Viver é deixar Deus nos usar para os seus propósitos e não nós em usar Deus para aquilo que desejamos. Quantos estão apenas lendo livros de autoajuda a fim de descobrirem seu propósito? Esses livros normalmente sugerem o seguinte: para achar o propósito da vida, dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça suas metas, tenha grandes objetivos, vá à luta. Seja disciplinado, acredite em si mesmo, não desista. Sobre a autoajuda, Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem somente duas opções. A primeira é fazendo uma especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas teorizam, fazem suposições, ficam filosofando e imaginam algo, ou então dizem, eu acho que... E esse é o palpite que podem dar. A filosofia é uma ciência importante e tem o seu lugar, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos estará apenas supondo, conjecturando. Um professor de filosofia escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter inventado um propósito para a vida e outros foram bastante honestos e responderam que não faziam a menor ideia. Mas felizmente eu tenho uma boa notícia. Há uma segunda opção para saber o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação através da palavra de Deus. Nós podemos abrir a Bíblia e ler aquilo que Deus revelou sobre a nossa vida. Você não nasceu para ser um saco de pancadas, viver sendo humilhado e acusado pelos erros que cometeu. Quando Jesus Cristo veio, entregou sua vida na cruz, foi para nos perdoar os pecados, levantar nossa autoestima e nos colocar num lugar de destaque e honra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. O garoto que criou aquele aparelho feito de latas e depois o deixou sobre a mesa da cozinha era a melhor pessoa para explicar aos pais a utilidade daquela coisa. Você vai descobrir o real propósito de sua vida e é bem simples, perguntando a Deus. Deus não nos deixou às cegas, filosofando e supondo coisas. Não, Ele claramente revelou pela Bíblia seus propósitos para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual do proprietário. Ela explica por que estamos vivendo, como uma vida funciona, o que evitar e esperar do futuro. A Bíblia explica o que nenhum livro de autoajuda explica, porque ela é a revelação da sabedoria de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, para saber o propósito para a sua vida, você deve se voltar para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Quando lemos em Efésios, capítulo 1 e o verso 11, vemos que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Vamos ler? Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Esse verso nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, lemos na necessidade de termos um relacionamento com Jesus, porque está escrito que Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Você descobre a sua identidade e propósito para a vida através de um relacionamento com Jesus. Em segundo lugar, lemos que Deus já pensava em cada um de nós muito antes de nós pensarmos a respeito dele. Lemos que, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Isso é anterior ao seu nascimento. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior à sua concepção.
Deus estabeleceu propósitos para a sua vida antes que você existisse. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Você pode escolher uma profissão, escolher com quem vai se casar, se quiser, escolher seus passatempos e muitas outras coisas na vida, mas você não pode escolher o seu propósito. Deus já estabeleceu antes que você nascesse. Quando nos aproximamos de Deus, aprendemos sua palavra e vemos que só existe uma alternativa. Certa ocasião, Pedro disse a Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esta é a pergunta do mundo hoje. Senhor, para onde iremos nós? O mundo está mais em crise do que possamos imaginar. Crise de paz, vários países ao redor do mundo vivendo em guerras. Crise de fome, porque 1/4 da população mundial vive em miséria absoluta. Crise de esperança, porque 1 bilhão de mulheres vivem sob efeito de sedativos e 40 milhões de homens vivem na dependência do alcoolismo. Crise da perspectiva, porque existe hoje na casa de 1 bilhão de analfabetos e outro bilhão de desempregados no mundo. A crise também atingiu a fé, porque milhares de pessoas morrem por dia sem crer, sem aceitar a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Eu lhe pergunto, o que fazer? Para onde ir? Qual é a nossa única alternativa de vida? A Bíblia nos diz que muitas pessoas sem perspectivas de vida foram transformadas depois de um encontro especial que tiveram. O ladrão da cruz disse: Jesus, lembra-te de mim. E o que ele ouviu? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Com isso, aquele pobre homem acreditou que Jesus era rei, ele acreditou que Jesus tinha um reino e ele quis fazer parte deste reino. E você? Quando vemos na Bíblia também aquela história envolvendo o endemoniado na região de Gadara, lendo em Lucas 8:35. O homem morava no cemitério, andava sem roupas, parecia um animal. Quando Jesus se aproxima, expulsa os demônios e o que estava dentro de apenas uma pessoa se apoderou de uma manada. 2.000 porcos se lançaram no despenhadeiro. Toda a cidade viu que o homem de quem Jesus havia expulsado os demônios, agora transformado, estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E a história que envolve a mulher com uma hemorragia, Lucas 8, ela havia gastado tudo com os médicos e, estando dentre a multidão, ativou a sua fé. Ela disse consigo mesma: se apenas eu tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Ela encarou a multidão, venceu os obstáculos e consegue encostar em Jesus. Nisso, Jesus para e diz: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu poder. Hoje mesmo, agora, você pode tocar em Jesus. O propósito de Deus para a sua vida continua sendo com pensamentos de alegria, salvação e cura. Quem ainda não ouviu a história da mulher prostituta, pega em pleno ato, foi condenada pelos fariseus. Todos já estavam armados, com pedras nas mãos, mas Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se afastaram e Jesus diz à mulher: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus também te ama e perdoa. Não importa quão devassa possa ter sido a sua vida, Jesus não te condena,
mas orienta a abandonar essa vida cheia de maldição e pecado. Com fé é possível. Acredite, Jesus é sua única alternativa de salvação, como foi para o ladrão da cruz. Jesus é sua única alternativa de libertação e reabilitação, como foi para o homem endemoniado em Gadara. Jesus é a sua única alternativa de cura, como foi para a mulher com hemorragia. Jesus é a sua única alternativa de misericórdia, como o caso da mulher adúltera. Nossa única alternativa de vida é Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Só Ele é a nossa porta, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Se você ainda se sente perdido, Jesus é o caminho. Ele veio para buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Essa vida aqui na terra é passageira. Durante esses anos por aqui, é o momento em que o ser humano faz a escolha de onde passará a eternidade. Não continue com dúvida. Vida eterna, somente Jesus pode dar. Não pense que o céu será para pessoas boas, simpáticas e religiosas. O céu está preparado para toda pessoa que crê, para aquele que crê corretamente, aquele que crê no Filho de Deus, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama e deseja ter um relacionamento pessoal com você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você pode fazer isso agora. Tudo o que você precisa é abrir o seu coração, entregar a sua vida a Ele, fazendo uma oração, como por exemplo, dizendo: Pai, eu sei que tenho pecado contra Ti, por favor me perdoa, me limpe. Eu prometo confiar em Jesus, seu Filho. Eu creio que Ele morreu por mim, que Ele levou os meus pecados sobre si quando morreu naquela cruz. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu entrego a minha vida a Jesus agora. É apenas um exemplo de uma oração que você pode fazer, se dirigindo ao Deus Pai, em nome de Jesus. Ao fazer essa oração, no fundo do seu coração, Deus o recebe, o limpa e o faz livre das amarras da morte espiritual. Ore e peça ao Senhor para te ajudar a também encontrar uma igreja saudável, uma igreja que possa te ensinar o que a Bíblia nos apresenta, mensagens que possam te encorajar e levar você a um crescimento no relacionamento com Cristo. Deus estará sempre contigo. Ele irá te guiar a cada novo dia e te mostrar como viver uma vida abundante, porque Deus tem, através de Jesus, essa vida abundante que tanto você necessita. Amém? Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Soberano Deus, pregamos a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra é vida abundante. Eu oro nesse momento por todas as pessoas que nos acompanham e estão crendo nessa mensagem. Não estamos aqui, Senhor, ensinando a viver uma vida religiosa, não. Estamos ensinando as pessoas a fazerem uma escolha correta, a obedecerem aquilo que o manual, a Tua palavra nos apresenta. Deus, eu oro abençoando agora esta pessoa que está doente, essa pessoa que está acometida de uma enfermidade. Cura agora, pelos méritos da cruz do Calvário, pelo sangue que Jesus verteu na cruz, que haja cura agora nesse corpo, nessa família toda. Repreendemos todas as maldições, repreendemos demônios, espíritos imundos, malignos que têm oprimido essas pessoas. Eu oro, querido Deus, por esta pessoa que tem ouvido barulhos estranhos, tem sentido medo e opressão dentro da sua própria casa. Que haja libertação agora, no poder do nome de Jesus. Soberano Deus, nós confiamos em Ti
e confiamos na Tua palavra. Abençoamos todos aqueles que acompanham esse programa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Nós queremos deixar aqui na tela uma oportunidade para você cooperar para que esta missão possa continuar. Nós queremos continuar transmitindo a mensagem da Palavra de Deus e para isso precisamos da sua ajuda. Está aqui na tela a conta para você poder fazer um depósito de qualquer valor. Poderá utilizar também a tecnologia Pix e a sua vida, a sua empresa, com certeza será abençoada por Deus. Porque, como você pode perceber, nós não estamos aqui transmitindo uma mensagem que leve você para um caminho de destruição, mas para que você possa tomar uma decisão sábia e viver uma vida mais pertinho de Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a solução para a nossa vida. Valeu? O nosso prazer também será muito grande em receber você e a sua família. Todas as quintas e aos domingos nós temos celebrações abençoadas no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. O endereço está na tela. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama, com fácil estacionamento e um lugar acolhedor para receber você e seus amigos. Também queremos deixar aqui na tela o telefone para você poder interagir conosco. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Se você também precisar agendar um momento para você participar das celebrações, dos cultos em nossa igreja, passe uma mensagem através desse telefone e nós teremos alegria em receber você. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.